era bom deixar explícito, que poderiam ser estudados e por aí vai, certo? Você está falando comigo, né? Que Isso. Eu comentei. Isso, você comentou. Vamos só, eu comecei a gravar agora, porque talvez contextualize um pouquinho, que o Gabriel vai chegar atrasado, não vai entender nada. Você está falando do que o pessoal falou sobre a sua apresentação no Congresso de Pós-Graduação, né? A Mariana e o Zé, e aí começou a falar sobre as atividades de qual aula? Da 2 e a 3. Uhum. Atividade 2 e 3, né? Porque você até comentou depois que tem ali, se fosse por projetos, teria algo comparável a diversas caixas pretas a serem abertas e tudo mais, né? E aí eu pensei, eu falei, realmente, é legal. E aí o Zé chamou a atenção que é o seguinte, né? Quando você comentou, para mim, na minha cabeça, era só falar durante a aula. Do tipo, mostrar durante a atividade que isso pode ter. Mas aí, quando ele comentou, eu falei, pô, capaz que era isso que o Bagdonas estava querendo dizer, então. Que, na verdade, é deixar também no produto escrito os possíveis temas de física ou de alguma coisa, a parte de ciência mais que se pode pesquisar ali de escrito também, né? Tipo, ó, é esse tema aqui, possivelmente pode estudar esse outro tema. Esse outro aqui, esse outro tema. Que aí ele comentou que isso aí seria bom ter no produto. Falei, é verdade, eu acho que era isso que o Bagdão estava querendo dizer, então. Sim, tá faltando mais a parte da dissertação, né? O produto foi avançando sozinho, sem avançar a dissertação. Mas com a dissertação tem que ter a parte mais acadêmica, né? Que é do tipo, para saber mais, veja a sessão tal. Tipo, no produto, nas notas de rodapé, você tem que ir fazendo links com a dissertação e falar, olha, na dissertação, na sessão tal, eu falo mais sobre isso, falo mais sobre aquilo. E um cruzando com o outro. Como se avançou só num flanco, né? E o outro ficou parado. Tá faltando essas partes aí de aprofundamento, né? Possibilidades a mais. Mas o pessoal, você está falando assim, praticamente só comigo, né? O pessoal, vocês estão entendendo do que ele está falando? Vocês leram aí o texto e sabem o que são as atividades 2 e 3? Está dando para acompanhar? Eu estou com ela aberta aqui, então eu estou acompanhando também. Então, beleza. Show. Eu vou abrir o meu aqui também. Você tem as tabelas que resumem o que tem em cada atividade? Aquela tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo. Atividade 1, 2, 3, 4. Questionário e tarefa, né? E a previsão? Antes tem uma tabela, né? Na tabela. Tem a descrição da atividade, objetivo de ensino e objetivo de pesquisa, né? Uhum. Então, a 2 é que você fala se a ciência é capaz de definir uma boa moradia. E a 3 é a pesquisa. Então, o Zé falou para colocar entre a 2 e a 3. Isso que eu não entendi muito bem. É porque na 2 e na 3 já aparece... Não, na verdade ele não falou em aula em específica, né? Ele falou que em certo momento aí, quando for estudar a fundo, né, fazer as pesquisas dos materiais e das construções, de como construir por aí vai, existem diversas coisas da física que podem aparecer, né? Como condutividade térmica, troca de calor, resistência de material, essas coisas. E aí ele falou, e quando essas coisas aparecem, seria interessante deixar no produto como elas podem aparecer e sugestões aí para o professor de talvez como lidar com isso. Sim. Seria tipo um conhecimento prévio? Não prévio porque não precisa dele para fazer atividade, mas assim, um possível conceito, não que o aluno precise, né, mas que possa aparecer, né? Não, na ideia do... Desculpa, termina. Não, aí eu pensava como que eu iria, tô colocando no seu lugar, como que eu iria fazer isso, com qual palavra eu usar para definir esse tipo de conceito que pode vir a aparecer. É que, na verdade, é o seguinte, né? Quando a aprendizagem baseada em problema, ela tem seu funcionamento resolver diversos problemas, né? Durante todo o processo, né? E aí, o que acontece? Chega um determinado momento que os estudantes vão e pesquisam coisas, certo? Aí, por exemplo, vamos supor que eles estão mexendo com o telhado, tá? Aí, dentro do telhado, eles vão pesquisar possíveis soluções, alternativas de um telhado convencional, certo? Falando assim de forma bem simples, tá? O trabalho ele é um pouco mais profundo do que isso. Um pouco não, né? Um bocado mais profundo do que isso. Aí ele vai procurar e vai ver que uma das alternativas para uma telha de brasilite, por exemplo,
é uma telha de cerâmica branca. Mas por que a telha de cerâmica branca é legal, é melhor do que a outra, ou interessante? Porque a telha de cerâmica branca ela é pintada. Pelo fato dela ser pintada de branco, ela deixa o ambiente mais fresco. Por quê? Porque, na verdade, quando vem o sol, as ondas eletromagnéticas batem e refletem. Essa parte da física, né, da parte da onda eletromagnética, da reflexão e por aí vai, é algo da parte de conceitual da física. E isso não necessariamente aparece no trabalho, desculpa, no produto, como algo que necessariamente vai aparecer. Mas como é algo que pode aparecer, o Zé falou, pô, coloca que é algo que pode aparecer e que aí, se o professor quiser, ele pode ampliar nisso, ele pode abordar essa parte dessa forma e por aí vai. É meio que elencar todos os, entre aspas, tópicos, né, de física que podem aparecer, de geologia, de seja lá o que aparecer, que a gente conseguir dar conta de fazer e colocar lá, né? Geologia acho que não cabe, não. Acho que não, é mais geologia não. os que têm a ver com física e não. E assim, os que você botou como centrais para você nos Sim. objetivos, né? Que são desenvolvendo meio ambiente, ética e tal. Mas física também. Então, eu acho que está mais com a sugestão do professor, né? Talvez se aparecer isso aqui, você pode trabalhar aquele tema. Mas como é que você vai saber todos os conceitos que vai aparecer? Você vai ter que rodar, entendeu? Eu acho que isso vai ser mais um resultado, e aí você comentar sobre um resultado que possa aparecer, do que necessariamente você ficar assim, será que vai aparecer isso? Será que vai aparecer aquilo? Alguns dá para você fazer, mas todos, eu não sei. É nessa ideia mesmo, eu acho que ele sugeriu, e um bocado também na perspectiva de que talvez ele esteja pensando também naquele professor que, ao invés que ele não quer substituir a aula dele pela minha, na verdade ele quer acrescentar a minha na dele. Então, se a minha casar com alguma coisa que ele quer trabalhar, já fica mais fácil dele encaixar. Talvez seja um pouco nessa ideia também. Não, eu entendi. Então é mais uma sugestão para o professor. Não que pode aparecer, mas não que vai aparecer na sua aplicação. Né? Exatamente. Entendi. Por um lado, tem isso que vocês falaram. Pode ser já pensando meio que você está querendo convencer alguém, depois que o trabalho estiver pronto, a talvez usar. Mas você está com o trabalho no meio, né? Então, na verdade, não é só isso. É também o Zé está te dando uma sugestão de como melhorar o seu próprio trabalho, independente se o professor vai usar ou não. Porque é importante a gente, nessa fase de planejamento, já pensar, ter cartas na manga, né? Porque você não vai fazer ele só para uma intervenção, é um ensino por projetos, ele é super abrangente, pessoas podem usar ele de jeitos diferentes. Então já é legal no planejamento você ter cartas na manga e falar, dá para usar desse jeito, daquele, tal. Você não vai fazer só para a sua intervenção. Né? Entendi. E a sua intervenção vai melhorar se você tiver bagagem, né? Para você não ficar só restrito ali àquela coisa mais de preencher a planilha que você fez com o Jefferson. Aquilo é legal, vai dar ok, a gente está garantindo que o básico vai sair. Mas corre o risco de ficar uma coisa assim muito técnica, sabe? Só ficar a parede pode ser assim, pode ser assado. E aí não chegar numas discussões que é o que a gente quer, né? São discussões mais conceituais, de ética, de física, de meio ambiente. Às vezes é mais difícil de sair. Para sair, você mesmo tem que estar bem preparado, né? Não é só uma questão de pensar, não, alguém vai usar isso aqui depois. Não é muito pensando só no produto, né? É pensando em você mesmo, para o semestre que vem. Uhum. E aí foi basicamente isso que ele comentou do meu. Eles comentaram também um bocado do Gabriel, só que ele não tá aqui, então não tem por que muito eu falar, né? Não, quando ele chegar, ele comenta. Quando ele chegar, ele comenta. Deixa eu só ver se tem mais alguma anotação do meu aqui, eu preciso só achar. Mas só uma dúvida, Xandão, você não vai trabalhar tanto a física, então, no seu projeto? Como que é? E se eu tiver dois materiais, sei lá, que são eticamente iguais e eu preciso discutir a física, sei lá, o conforto térmico, a questão do ruído, essas coisas? A gente discute também, nessa primeira aplicação, né? Nesse primeiro desenvolvimento não teve muito, eu foquei mais na parte ética mesmo. Mas pode sim aprofundar. Eu inclusive acho que faltou um bocado de aprofundamento também de minha parte para aprofundar mesmo nesses tópicos, né? A gente comentou bem por cima, a gente comentou que tipo, quando a gente falou de casa em container, o Bagdonas comentou um bocado sobre isolamento térmico.
Eu iria comentar também, mas enfim, a gente acabou falando um bocado de isolamento térmico, mas não entrou nos miúdos. Né? Você lembra que quando eu fazia esse projeto antes de apresentar ele para você, eu tinha 3 problemas, né? A aprendizagem baseada em problemas é muito você escrever os problemas mesmo. Então eu tenho esses 3 problemas escritos. E se eu não me engano, o problema de conforto térmico e acústico você não usou, né, Xandão? Eles apareceram na tarefa para casa, né? A gente não discutia em sala. Porque minha dúvida era isso, baseado no que o Alexandre trabalha, né? Porque a gente tem uma aula de termodinâmica, a gente tem uma aula mais conceitual, né? Para ficar tudo mais claro. Essa coisa de ser em casa, ou não sei, isso aí é meio que, sabe, foi assim no piloto, não importa. Agora você tem que pensar como é que vai ser na sua proposta, né? Não importa muito se é para casa ou se não. Meio que tem o mesmo peso. Aí minha pergunta é se isso vai integrar como uma das atividades mais, assim... Porque quando eu fazia, eu fiz de vários jeitos, deve ter feito umas 4, 5 vezes essa proposta. Os 3 problemas era meio que assim, os pilares, sabe? Teve semestre que eu fiz um monte de outras coisas, os alunos traziam coisas, a gente debatia, mas sempre tinha que ter os 3 problemas, eles eram meio assim, o pilar central. Aí minha pergunta é se para você, conforto térmico e acústico é uma coisa assim, eu acho que dessa vez você não enfatizou mesmo muito, ele não é um pilar central, né? E aí, talvez essa coisa de você ter isso escrito, sistematizado, vá nesse sentido, né? De que, deixa eu ver aqui, será que, dependendo da turma, pode ser que a gente não fale, sei lá, de ladainha lá, dos indígenas? Os indígenas são um pilar central, tem que definir melhor isso, né? O que tem que ter com certeza e o que não vai. Porque é bom você ter uma gama, mas se tem uma gama muito grande, de coisas muito variadas, você tem um projeto que é meio que pode ser completamente diferente, muito variado, né? É bom ter uma base. Eu acho que o foco, para mim mesmo, são as discussões éticas. Uhum. Em termos de, eu acho que o central são, sim, as discussões éticas. Mas eu acho que eu poderia ter enfatizado um pouco mais na parte da física também. Teve discussões, principalmente na atividade, na aula 2 na atividade 2 e na atividade 3, a gente poderia ter passado uns 10 minutos, por exemplo, falando sobre a física, né, sobre a parte de conforto termoacústico. Não tinha muito problema. Eu podia ali, na hora que um comentou... Aí eu acho que já vai uma coisa que, do jeito que você está falando, a gente podia ter passado... Aí é basicamente você dissertar livremente sobre um tema, né? E isso não é legal no projeto. O projeto é voltado para o aluno, né? Então, se um tema é importante, não é você falar sobre ele livremente, é você colocar isso na... Os alunos têm que fazer alguma coisa, né? Resolver algum problema, ter alguma tarefa, porque você só falar livremente sobre termodinâmica, eles não vão aprender nada. A gente sabe disso, né? A aula tradicional não funciona. Não é por aí, né? Justo, então não. Então o foco mesmo é a ética mesmo. Eu acho que as discussões éticas ali para as atividades, para o contexto das atividades, elas são mais importantes. Né? Na verdade é isso, né? Não, é escolha, né? Eu acho que as discussões éticas elas são mais importantes do que as discussões de física em si. Mas como a sugestão do Zé foi você escrever essas coisas, talvez ao escrever esse material aí para o professor, de como colocar a física e tal, tudo bem, a ética é central, é mais importante, mas você possa botar ali um probleminha, né? Você tem um monte de questões lá com ABC, às vezes um dos itens pode ser mais para contemplar essas questões de física que ficaram de fora. Né? Eu concordo que ela é menos importante, mas a física também tem alguma importância, né? Ela pode entrar num pedacinho aí. Sim, justo. Senão dá mesmo essa impressão, principalmente para um professor de física, vendo de, legal isso aí, mas isso aí tem cara de aula de geografia, né? De qualquer outra disciplina. Entendi. Não, então pode ser, na hora que eu sentar e rever as questões, vou ver o que faz sentido, né? Aonde faz sentido encaixar isso aí, colocar, né? Porque eu acho que é mais nessa transição mesmo, da 2 para 3. Porque daí, por exemplo, na 2, além das questões éticas e por aí vai, eu posso falar, traz também as discussões de física, né? Por exemplo, pensando assim por alto. Qual parte que tá aquela tabela que você e o Jefferson fizeram de
Pediram para eles ficarem preenchendo. Ah, eu tirei. Não vai ter mais. Não. Naquilo ali mais atrapalha do que ajuda. Entendi. Aquela parte ali mais atrapalha do que ajuda. Porque é uma tecnicidade que gasta-se muito tempo aprendendo a mexer na ferramenta, sabe? Sem contar que ficou muito confuso para quem, tirando para mim e pro Jefferson, o que tinha que ser feito. Entendi. Aí eu tirei. Que era na atividade 2, né? Era como tarefa da atividade 2 para atividade 3. Aí eu simplesmente tirei. Ô, Xandão, só uma dúvida aqui, lendo agora. Essa ladainha, Minas Gerais, essa cidade existe mesmo ou é uma cidade fictícia? É fictícia, né, Bagdanos? Existe. Existe? Você tá de brincadeira, que é uma cidade chamada Ladainha existe. Eu peguei do site do IFMG uma notícia sobre os indígenas, os Maksali lá, eles existem. Só não aconteceu aquela coisa com eles Eles não foram desapropriados, né? Mas eu tentei pegar uns indígenas reais, né, que existem em Minas Gerais, pesquisei no Google e tal. Arquitetura indígena, alguma coisa assim. Aí tinha lá no FMG um curso sobre arquitetura indígena, enfim, inspirado em fatos reais. Então a cidade de Ladainha existe, caraca. Não tá aí um negócio que eu nunca ia imaginar. Digita aí no Google FMG Ladainha, você tem que saber mais sobre a história do seu mestrado. Nossa, realmente existe, velho. Então, mas será que não cabe ali uma ou duas frases a mais para contar um pouco sobre a cidade, não? Só para situar o aluno? Eu acho que no produto e tal. Porque, na dissertação vale a pena você citar esse site aí que eu peguei e tal, e dizer por que a gente pensou nisso e tal. Contar um pouquinho da história, né? Quem ministrou esse curso pela primeira vez foi o Alexandre, no curso tal, ele pensou nisso, e depois eu adaptei de tal e tal jeito, sabe? Contar o caos aí numa nota de rodapé. Então, e também, tipo assim, falar até tal parte é fictícia, até tal parte que é real, entendeu? E eu lendo aqui, eu fiquei um pouco assim, será que existe, será que não? Não, é importante fazer isso, sim. Deixa eu só escrever aqui, contar... Pronto. Agora os comentários estão alinhados para a direita, é? Que chique. Enfim. Vocês estão ouvindo o carro da coleta de óleo aí? Não. Então tá bom. Passando um carro aqui falando que tá coletando óleo. Mas e aí, gente? Então, e sobre o negócio? Vocês têm perguntas, críticas, sugestões? Bagdonas falou para eu não mudar que ele queria usar como exemplo. O que era, Bagdonas? Não, vamos deixar eles falarem primeiro. Depois a gente entra nos meus que são mais cascudos de resolver. Ah, tá. Tô fazendo anotação aqui lá no Drive. Só um minutinho. Só lembrando que eu não lembro se eu comentei, mas eu acho que sim. Recentemente minha memória tem me pregado peças. A parte que da parte teórica, né, teorias éticas normativas e ontologias morais, é mais opcional se vocês quiserem se inteirar um pouco mais da parte do referencial de parte de ética, né? O Tchan mesmo é as questões para pesquisa e uma introdução para situar do que eu estou falando. Eu pedi pro Xandão apresentar, um pouco para ele treinar a apresentação e tal, beleza, uma síntese, mas o principal é a questão que a gente estava discutindo na reunião passada, né, de metodologia, de questionário, entrevista. A parte mais da forma da pesquisa, né, que é o que é importante para todo mundo. Esse Flick você leu na disciplina da Mariana? Flick 2009. Foi. Esse Flick fala de pesquisa qualitativa, né? Não, na verdade, eu não foi nele, foi no projeto do Felipe, que daí eu fui ler.
Esse Flick é da Rosana, ele fala sobre pesquisa qualitativa, como fazer pesquisa qualitativa, qual que é a diferença da pesquisa qualitativa, como que ela entrou, como que começou as pesquisas em educação, mas nesse sentido. Aí eu fui ler, eu achei uns recortes. Né? Ô Xandão, não tem nenhuma, talvez até tenha, eu passei aqui batido, mas no questionário não tem nenhuma pergunta que os alunos eles estão numa posição de outra pessoa. Pergunta mesmo, para dentro do questionário. Sei lá, considere que você é, sei lá, um pedreiro, ou você é um agente da prefeitura, você, sei lá. Uma situação nesse sentido. Então, depende. Nos questionários pré-aula, não. Mas essa é a atividade de lá da IMG, né? Então, mas o aluno não responde nada como se fosse outra pessoa, não. Ele responde como se fosse ele mesmo. Ah, tá. Você fala como... Entendi. Não tem não. Não tem não. Você fala na ideia de se colocar na posição de outra pessoa para responder. Para resolver alguma coisa, isso mesmo. Eu acho que não tem não. Eu não lembro de questão assim, não. Mas aí, qual que é a ideia disso? Não, era só para talvez facilitar a análise, entendeu? Porque, por exemplo, eu estou aqui aberto na atividade 4, no questionário 4, né? Não sei, mas algo que... Também não sei sugestão, tá? É algo para pensar depois. Eu acho que as perguntas estão muito assim, ó. Você acha, você acredita. Tá, não sei. Eu acho que começar o questionário com você, todas assim, entendeu? Eu acho que uma ou outra vai, mas todas. Eu não sei se poderia fazer algo diferente ou mudar a cara para não ficar tão repetitivo, entendeu? Entendi. Não sei se eu acho que como a gente está interessado em saber as posturas deles mesmo, eu não vejo tanto problema, sempre ser a postura pessoal deles, né? Se eu não me engano, o próprio o Antônio Marcelo, eu tô lembrando agora, ele colocou isso como um problema dos nossos jogos, né? Porque nos jogos os alunos têm que interpretar papéis, e quando você está interpretando o papel, fica aquela questão delicada de não, peraí, mas isso aí é a posição própria do aluno ou a posição do personagem dele. Isso aí é um problema das nossas pessoas. Quer dizer, um problema bom, né? Esse é o tipo de problema que vale a pena ser abordado, da gente pensar e tentar resolver. Não é um problema assim, tipo, vamos jogar nossos jogos fora. Não, acontece, o jogo gera essa questão, então é uma questão de pesquisa interessante. Mas não quer dizer que todas as outras pesquisas em que não tem esse papel, em que o aluno tem que se colocar no papel de alguém, que elas têm que ter, sabe? Eu acho que se for pegar todas as pesquisas da área de educação, o questionário começa com o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquilo, qual a sua postura sobre isso. E não, é repetitivo, mas não acho que é uma repetição complicada, não. Acho que não tem que variar, não, Felipe. Eu discordo aí nesse ponto. Não, tudo bem. Eu entendi o que você quis falar. Mas, assim, eu não sei se toda hora, assim, ó, você. Será que não tem como mudar esse você? Trazer não, tem. A gente entendeu, é possível. Eu só não acho que é necessário, né? Porque repetição em texto de português, geralmente você tem que tirar quando, assim, sabe, você está usando a mesma palavra, uma atrás da outra, e o som fica ruim, fica feio. Mas como é de uma questão para outra, isso não chega a caracterizar uma repetição, né? Não é na mesma frase. Mas, claro, se é uma questão estética, assim, só de português mesmo, não custa nada, né? Dar uma embaralhada nas frases, tal, sei lá o quê. Não começar com você. Isso aí é possível, sim. Mas não acho que é um problema central, assim, de, meu Deus, tome... Não pode repetir questões que comecem com você, pensei isso aqui. Tem uma outra questão, inclusive, que eu queria perguntar, que eu preferi nem escrever, eu falei, vou perguntar, depois eu vejo o que eu faço. Que uma das coisas que eu pensei para esses formulários era deixar cada questão aparecer por vez. Ao invés de, na hora que o menino abrir e aparecer todas, eu ir fazendo um por um.
Por exemplo, ele responde a primeira, aí ele vai para a segunda. Aí depois ele vai para a terceira e por aí vai. Por que eu pensei nisso? Eu falei, pô, é capaz que se eu deixo todas aqui, ele de alguma forma ele descobre o que eu estou querendo fazer e me dá a resposta que ele acha que eu quero. Eu acho que dá para fazer isso no Google Forms, assim, de você separar, né? Uhum. Aí minha pergunta é, será que essa minha preocupação ela faz sentido ou não? Sabe, isso aí é você que tem que dizer pra gente, né? Porque você tem que analisar se tem alguma coisa que você fala nas questões de baixo que vai influenciar as respostas de cima. A gente não tem como pensar isso de antemão, né? Mas sim, faz todo sentido. Entendi. Não, então beleza. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso. Mas se você acha que vai contaminar os dados, no sentido assim, ele já vai responder algo que você quer ouvir, responde. Inclusive, não tem problema as questões serem mais ou menos... Vocês já viram questão do Enem, ou questão da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia, muito assim, né? A questão da resposta das questões anteriores, isso não é um problema, não é ruim, é bem educativo, né? Mas se você faz assim separado, não tem problema, né? Você já vai pegar, por exemplo, faz uma pegadinha lá na questão 1, aí você pega ele errando. Aí lá na questão 3 você dá a resposta, explica pra ele no próprio enunciado, te peguei ali e tal, a resposta era essa. Aí você vê como ele reage a isso, né? Não tem problema fazer assim, né? Desde que você arrume isso conscientemente. Né? Por exemplo, na atividade 3, no questionário 3, né, a pergunta 3, ela faz você meio que refletir na 2, por exemplo. Né, que a 3 fala, você acredita que se um fizer um pouco para reduzir os impactos ambientais no planeta, nós resolvemos os problemas ambientais? Por quê? Aí antes tem, quem suas escolhas de materiais de construções dele, afetam? É meio que tipo, pô, eu perguntei quem que afeta, e na pergunta seguinte eu pergunto se minhas escolhas interferem no planeta, então quer dizer que ele quer saber se eu penso no planeta. Né, na minha cabeça, parece um pouco disso. Entendeu? Eu pensaria assim, por exemplo. Por isso que eu falei de deixar individual, né? Nesse caso, eu deixaria individual. Eu acho que uma coisa que é especialmente importante de você pensar é naquilo que eu estava falando só com você, né, antes da reunião. Assim, qual que é a principal concepção que a gente quer problematizar? A gente quer detectar e que é difícil de detectar porque ela quem tem essa concepção não fala, que é o equivalente à visão empírica indutivista lá de natureza da ciência, né, que é a visão errada, que a gente sempre quer detectar o aluno empírico indutivista, mas assim, se o cara teve uma ou duas aulas comigo, mesmo que ele seja empírico indutivista, ele não vai falar para mim, ele sacou depois de umas aulas que essa é a visão errada, ele vai meio que tentar esconder e me agradar, dizer o que eu quero ouvir, né? No seu caso é o egoísmo, né? Então você vai ter que meio que tentar detectar um aluno que é egoísta ético. Só que ninguém vai chegar e perguntar, você é um egoísta? Quem vai falar, não, eu sou egoísta mesmo, pra caramba, eu adoro. Não. Você vai ter que dar situações em que você pega o egoísmo dele e se as questões estão todas lá, ele vai sacar, esse professor aqui tem aquele discurso ecochato, tal, ele quer que a gente diga que vamos abraçar a árvore, vamos salvar o mundo, tal, blá, 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 então eu vou dizer isso para deixar ele feliz. Então é uma boa, assim, aos poucos, e botar umas situações mais assim, pensando nisso. Não, peraí, o que um egoísta responderia aqui? E você pensar que você pergunte de um jeito que você pegue o cara no flagra, né? Realmente sendo egoísta, não... E ele não consiga se esconder, né? A postura real dele. Os bons questionários de natureza da ciência são assim também, né? Ele tenta pegar o positivista ali, porque se você pegar um físico responder esses questionários mais ou menos, assim, tipo, o que é a ciência para você? Ele vai falar uma visão que tá, sabe, nem certa nem errada, uma visão assim, tipo, na ciência é importante experimento, mas também é importante teoria, não é prova absoluta, tal. Então quase todo mundo se responde um questionário muito solto. Você chegar e perguntar para um físico, o que é a ciência para você, ele vai dar uma resposta certa. Não, ele faz ciência, ele sabe. Agora, se você pegar um questionário mais bem feito, assim, você consegue detectar, não, esse cara aqui, apesar de ser físico, ele não entende nada de filosofia da ciência, e ele tem uma tendência empírico-indutivista bem forte, apesar de ser cientista. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente tenta fazer com questionário de pesquisa, mais sério, que você quer detectar uma certa concepção, você quer pegar nuances, né? No caso, seus questionários, se eles forem bons, eles têm que conseguir diferenciar um aluno que é autenticamente um cara que engajado em questões ambientais e que entende os dilemas éticos e se posiciona, e de um cara que só fala chavão,
para agradar o professor, um cara meio enrolando, assim. Então é meio que esse tipo de coisa que você tem que tentar burilar para conseguir chegar nesse ponto, né? Claro, assim, eu tô sendo super utópico nisso, né? Não é o primeiro questionário que você vai fazer, que você vai fazer um puto instrumento que dá para ser aplicado, escambar a 4, fazer uma puta pesquisa, né? Mas esse é a utopia, né? A gente tenta fazer um questionário, a gente tenta fazer ele o melhor possível. Mas dá um trabalho desgraçado fazer um questionário realmente bom. Então, essa foi minha pergunta quando ele se colocava no lugar de alguém, foi pensando justamente na análise. Sei lá, estou pensando aqui como kantiano. Será que tem alguma situação, não sei quais são suas análises ao certo, eu acho que é do eixo ontológico, né? É o antropocentrismo seletivo, o utilitarismo e tal. Você está pesquisando alguma coisa sobre o Kant, não? Deontológico? Não necessariamente. Pode até aparecer, mas a gente... eu estava conversando com o McDonald's, eu duvido que apareça algo relacionado à deontologia e ética das virtudes. Né? E tem a questão também de que até quando a gente pensa no utilitarismo, dependendo da forma que eu quiser olhar para o mesmo argumento, eu posso falar tanto que é utilitarismo quanto um antropocentrismo seletivo, por exemplo. Aí agora eu entendi a fala do Felipe e eu concordo bem com o que ele está falando. Não faz sentido essa sua resposta, Xandão. Ele está falando o contrário. Se você fizer um questionário mais ou menos, como você fez, em que você não se preocupou, com certeza não vai aparecer. Só vai aparecer se você parar para pensar, não, peraí, como é que eu faço para um aluno que seja kantiano que eu consiga elucidar a posição dele? Só vai aparecer se você fizer uma questão como o Felipe está falando. Não, peraí, tenta se colocar no lugar do outro aqui e tal. Qual seria a sua postura? Que aí vai um pouco nessa coisa do imperativo categórico. Você tem que pensar no imperativo categórico e tentar construir uma situação em que você consiga diferenciar. Não, um kantiano faria isso, um utilitarista faria aquilo. Né? Então, se você conseguir fazer isso, aí vai aparecer. Aí vai ser útil essas categorias. Agora, se você não fizer isso, não vai aparecer. Simples. Entendi. Tentar forçar o enunciado a sair para algum lugar, ou para o kantiano ou para o utilitarista, né? Eu não sei qual que é as suas categorias, por isso que eu estou te falando. Eu estou um pouco perdido nesse sentido. Mas pensar em o que uma posição responderia e o que a outra responderia. Por isso que eu perguntei se colocar no lugar do outro para saber se tem alguma coisa relacionada com Kant, entendeu? E aí, como você falou que o seu objetivo central é ética, a gente não tem assim o outro eixo é um eixo legal mesmo. E você fez questões pensando no eixo ontológico, lá, aquela coisa de ampliando a importância dos seres. Aí também estou falando, vamos mudar e vamos fazer. Porque para o Felipe, como ele não tem o outro eixo, o eixo do biocentrismo, essas questões de utilitarismo e deontologia é quase todas as questões dele basicamente são ele separar o utilitarismo de ética kantiana, né? Por isso que ele pensou nisso e quase todos os questionários dele são voltados para isso. Você não tem que fazer que nem eles, não tem que botar um monte de questão com essa pegada. Mas é a mesma coisa que a gente falou em relação à física, né? Uma questão com essa pegada acho que vale a pena. Então, aí entra num ponto aí já... Não sei, enfim, dane-se. O ponto é o seguinte. Faz sentido, ou melhor, faz sentido não, né? O quanto que eu, por exemplo, colocar uma questão, ou duas, poucas questões, relacionado a uma, por exemplo, a deontologia, por exemplo, no trabalho, o quanto que isso vai ter uma cara do tipo, pô, legal que tem e que bom que tem. Eu acho que uma questão bem feita, acho que já é o suficiente para você ver. Aí, claro, você não vai poder sair falando para todo mundo, nossa, meu questionário permite ver se a pessoa é kantiana ou não. Mas não, você já vai estar introduzindo a questão, eles vão ter contato com isso, depois você vai poder comentar lá, essa questão aqui, com os alunos mesmo, né? Essa questão eu fiz pensando no Kant, você explica para eles o que foi e tal. Vai deixar o trabalho mais rico, né? Mesmo que seja principalmente porque é para calouro, né? Então é uma introdução. Então essas questões que, por exemplo, que elas são pontuais e elas servem um objetivo pontual, elas não tem muito problema também em aparecer. Não, porque sua sequência está pequena, né? O problema é que geralmente, não sei se vocês lembram da Maria Emília, né? Da minha primeira orientanda. Ela cometia o outro pecado, assim, de que você está falando. Ela queria colocar questões pontuais, basicamente, sobre tudo. Ela queria no mestrado dela falar de cosmologia, de natureza da ciência, de ciência e religião, do Copérnico, do Galileu, do Aristóteles e tal. Ela, né, fez uma coisa super superficial,
que falava um pouquinho de cada coisa. Aí no fim ela fica meio tipo, fala, e aí, qual que é o grande dado da sua pesquisa? Não tem. Ela tem um monte de dado legalzinho sobre um monte de tema, e não teve nada que ela consegue falar, não, vou publicar um artigo sobre isso aqui. Aí eu acho que é um extremo ruim, assim, eu sempre falava para ela tentar focar, e ela não me obedecia muito, né? Com você, acho que já não, eu acho que você está bem enxuto, assim, tem espaço para você ficar um pouquinho mais abrangente sem ficar superficial, Sim. né? Porque eu pensei que minha ideia era essa, que realmente se eu coloco uma ou duas questões focada em, por exemplo, em dessas teorias éticas normativas, por exemplo, ela meio que ficaria deslocada e ela ser deslocada seria um problema. Eu acho que cabe pelo menos uma aí sobre não, Kant. dá pra fazer, pô. Não uma sobre Kant, uma sobre utilitarismo e uma sobre... E principalmente acho que está faltando questões sobre egoísmo, né? Que é aquilo que eu falei, que é a parte educacional mais importante. Detectar o egoísmo e aí tem que estar acho que no planejamento mais de ensino. Porque o egoísmo acho que é a única postura que a gente pode falar, não, essa aí a gente é contra, ela está errada mesmo e a gente quer mudar ela se possível. E aí você tem que verificar, não, a gente conseguiu mudar? E genuinamente, assim, né, eles estão só querendo agradar a gente ou a gente realmente conseguiu convencer o egoísta a não ser mais egoísta? Sempre mantendo aquela humildade, assim, né, de que é uma intervenção pontual, a gente sabe que a gente não vai realmente conseguir erradicar o egoísmo do mundo, blá, 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 sendo humilde, você tem que tentar, né, e ver se rolou, pegar evidências de que você conseguiu problematizar isso de verdade e tal. Acho que podia colocar aquelas perguntas igual de eixo político, né? Você coloca uma afirmação, sei lá, que é egoísta, e colocar concordo parcialmente, discordo parcialmente. Talvez ajude um pouco. Né? Eu gosto. Eu acho que é bom porque esses questionários do tipo Likert, ele é bom para aplicar em larga escala, em um monte de gente mais fácil, ele é mais superficial, mais inseguro. Mas aí é legal balancear um pouquinho. Tem um pouquinho de questionário Likert que é mais fácil para começar a colocar questão, e aí depois pegar uns pontos desses questionários Likert e ir aprofundando em falas, em coisas mais profundas. Nesse sentido, você mata a sua justificativa. Como assim? Porque você coloca concordo parcialmente, concordo não sei o quê, aí o aluno não justifica, aí você não sabe para qual vertente. Não, você pode exigir a justificativa, você bota lá a escala Likert, e aí depois ele escreve lá embaixo, explique melhor por que você botou isso aí e tal. Então, só lembrando a fase do Ney, na minha qualificação, ser egoísta é ser ético, né? Não é correto, não é moralmente aceito. Então, por isso que a gente problematiza ela. Mas, Xandão, por que você acha que não vai sair ética das virtudes aí? Porque a ética das virtudes, ela está muito relacionada a... Porque, assim, Aristóteles, ele não define muito bem o que é ética das virtudes. Ou melhor, o que é uma virtude. Porque se ele define muito bem o que é uma virtude, meio que dá margem para você defender a escravidão, por exemplo. Né? Aristóteles lá, quando ele fala dessa ideia de que, tipo, o cara, ele tem que... O exemplo clássico, né? A melhor flauta para o melhor flautista. Certo? Na ideia de que, tipo, o melhor algo tem que pertencer ao... Por exemplo, a melhor flauta é o melhor flautista. Por quê? Porque a melhor flauta, ela merece ser tocada pelo melhor flautista. Essa é um pouco da ideia da ética das virtudes. Né? E a ideia também de que uma virtude é algo prático, né? Que você tem que... O cara, ele é bom, ele não pode ser bom só momentaneamente, ele tem que ser bom constantemente. Certo? E aí, qual que é o ponto? Né? Como que eu faço o link disso com, por exemplo, a escolha de um material? Porque eu não tenho uma... Eu não conheço do aluno para saber se é só aquela escolha que ele escolheu como boa ou se todas as escolhas que ele faz, que ele pratica na sua vida são boas. Porque aí sim eu posso falar que ele é virtuosamente bom. Né? Ou que ele tem bondade ou algo do gênero. É mais por causa dessas ideias, que eu não tenho acesso ao todo, que não dá para eu pontuar, pelo menos na ética das virtudes, porque a ética das virtudes ela tá muito relacionada a isso, né? Entendo. Eu concordo com você em partes, no sentido assim, dessa questão que você explicou,
Mas não sei, quando eu vejo o tema, eu acho que tem grande potencial para aparecer alguma coisa aí, tipo kantiano, entendeu? Em alguma pergunta ou algo do tipo. É difícil detectar a ética das virtudes, eu concordo com você, mas sei lá, uma pergunta se o aluno tem coragem de fazer alguma coisa, ou não sei, sabe? Eu não sei, eu acho que o tema me remete muito à ética das virtudes. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que o tema tem potencial. Eu só não entendi a parte que você colocou o Kant aí no meio, né? Eu achei que a gente estava falando do Aristóteles. Que aí começa a ficar um pouquinho confuso. Não, para colocar, tipo assim, é porque ele vai fazer as perguntas para tentar identificar um kantiano, um utilitarista. Por que não fazer isso para a ética das virtudes também? Não, eu sei que é mais sim. difícil, mas eu não sei. Nesse ponto é que eu concordo. Só que você estava falando do Aristóteles e falou, não dá o Kant, porque o Kant parece que o Xandão já concordou, né? É possível, ele pode botar um lá e tal. O Kant utilitarismo. Ética das virtudes, assim, eu entendi o que o Xandão falou, é uma ética assim, mais difícil de estudar tal. E você também. Mas aí eu concordo com você que se a gente quiser, e é possível, também caberia uma questãozinha assim, bem simples. Porque a ética das virtudes, justamente porque é difícil definir certinho o que é a virtude, mas você pode introduzir a questão, que é basicamente colocar qualquer virtude é uma postura moderada entre dois extremos e dar um exemplo. Então, você faz uma questão puxando mais para um lado, aquela brincadeira da vara, né? Você já deve ter ouvido que quando você puxa a vara demais para um lado, tem que puxar do outro para ficar equilibrado. Então, você meio que brinca disso no questionário. Vai lá, faz a questão 1. No item A, você meio que tenta detectar uma teoria mais puxando para um lado do dilema. No B, você tenta para o outro e tal. Tenta, sei lá, pega coragem, né? Faz uma questão A, tenta ver se ele é um cara muito covarde. Na B, você tenta ver se ele é o contrário. Muito destemido, muito com falta de cuidado e tal. Aí na C, você tenta fazer uma síntese, qualquer coisa assim. Colocar qualquer problema simples é uma introdução às teorias éticas, né? Aí você pode usar as teorias éticas como referencial teórico para construir uma atividade de ensino. Isso vai ser útil tanto para o aluno do ensino médio, para ele começar a pensar sobre essas questões, quanto, como a gente está falando com calouros, depois até cabe depois falar, olha, essa atividade aqui a gente fez baseado no ensino médio, talvez não cabesse a gente explicar por que você fez o questionário. Mas no ensino superior, sim. Dá para falar, olha, a gente colocou essa questão aqui pensando na teoria do Aristóteles, e o Aristóteles tem essa teoria aqui sobre o que é ética e tal. Dá para botar na síntese, no final do projeto, falar o que vocês aprenderam com isso e aprender um pouco mais sobre o próprio referencial. Seria o equivalente a numa pesquisa sobre natureza da ciência. Em geral, o que se faz? Você não fala de natureza da ciência no começo, porque senão vai contaminar seus dados. Você só fala do caso histórico. Então, lá quando eu estava dando meu curso de cosmologia, eu não falei de natureza da ciência, não falei de Popper, com nada disso. Dei meu curso de cosmologia, detectei as visões. Falei, ó, no fim, depois, quando eu estou dando feedback, aí eu falo, olha, essa questão aqui, queria ver se você é empírico indutivista. E você é, ó, tá vendo? Você é empírico indutivista por causa disso, é uma visão ingênua, blá, 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 blá. Aí com isso ele acaba aprendendo um pouco sobre a natureza da ciência, mas é depois do questionário. Né? Aí no caso de vocês, é mais ou menos fazer a mesma coisa com as teorias éticas. Né? Você fala, olha, essa questão aqui eu pensei no Aristóteles, e se você responder isso aqui, você tendeu mais para esse lado, isso aqui você tendeu para o outro e tal. Mas a postura moderada era essa daqui. E o Aristóteles falava isso sobre isso aqui, que a postura virtuosa tende a ser uma postura moderada nesses dois extremos aqui. E aí é super fácil fazer um monte de questão sobre ética aristotélica, é só pegar cada uma das virtudes e fazer essa brincadeira dialética aí, né, de puxa para um lado, puxa para o outro. Será que não tem como pegar dois materiais, sei lá, que são opostos, bem opostos, e tentar pegar numa justificativa algo nesse sentido? Sei lá, eu não estou por dentro dos materiais em geral, mas sei lá, vou pegar a cerâmica, o barro, e vou pegar, sei lá, a madeira. Eu vou escolher a madeira por conta disso e disso e disso. Aí tentar detectar algo da ética das virtudes nisso. Dois materiais extremos. Isso acabei de pensar agora, eu nunca tinha pensado, mas quando a gente está conversando, quase sempre os alunos eles ficam com medo de casa de pau a pique, né? Falam, parece legal isso aí, o conforto térmico é bom, mas casa de pau a pique, assim, sou um negócio meio ousado demais. Aí dá para brincar com a ideia de coragem, né? Você pode ser super corajoso, casa legal. De pobre, né? Sei lá, tem essa conotação também, né? Sim, mas aí... É casa de pobre, né? Bem isso. Aí, por um lado, você pode colocar assim, então você tem coragem. Você moraria numa casa inteira feita de pau a pique e tal.
Se você for corajoso demais, você é meio sem noção, né? Você vai investir aí 10 anos da sua vida, você nem sabe direito se o negócio funciona, pode dar barbeiro, você bota um monte de problema, mas por outro lado, você também não pode ser muito covarde, né? Pô, o negócio parece que tem potencial aí e tal. Vale a pena arriscar. Então, você brincar um pouquinho com isso e usar a teoria ética como referencial para fazer esse tipo de discussão, né? É uma boa ideia. Só que aí, não necessariamente a das virtudes, mas principalmente o utilitarismo e a ética deontológica, ela tem um problema que daí é o seguinte, né? Que talvez não possa nem ser o problema, né? Eu posso usar as duas também. Por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do telhado, que é mais fácil para todo mundo, eu acho. O cara lá chegou e falou, ó, uma das coisas que eles têm que fazer para apresentar na atividade 4 é apresentar a planta de uma casa. Que é eles escolheram, justificar os materiais e por aí vai. Aí vamos supor que daí ele está falando do telhado. Aí a justifica dele para usar, por exemplo, uma telha que ela é pintada de branca é a seguinte. Vou usar a telha pintada de branca porque isso diminui as ilhas de calor e diminuir as ilhas de calor é melhor para todo mundo. Beleza. Você pode pensar, pô, isso claramente é um argumento kantiano. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando a ideia de que diminuir a ilha de calor é algo bom, e se é algo bom para todo mundo, e eu quero fazer isso de algo universal, a ética é kantiana. Pode pensar assim? Pode, acho que pode. Mas assim, será que esse pensar em todo mundo, será que não leva uma pegada utilitarista também? Por quê? Qual que é o utilitarista é pensar nas consequências, né, no maior número de envolvidos possível. Certo. Então, mas aí vai depender muito da justificativa do aluno, entendeu? Pois é, tá vendo? Aí que entra, então na verdade entra uma terceira, que eu ia falar que na hora que ele pensa em todo mundo, ele também pode estar pensando no antropocentrismo. Ele também se encaixa no antropocentrismo, porque ele pensou nas outras pessoas. E aí a pergunta é, eu coloco esse argumento nas três? Eu falo, pode ser as três? Devido a isso? Ou esse outro, ou esse outro? Acho que sim, com certeza. E aí que vai ficar legal. E aí que vai caber, por exemplo, você talvez... Se você realmente quiser saber, qual das três é mais ele, e que não tem problema nenhum você falar das três, você tem como saber qual das três é mais ele. Aí você pensa numa situação que vai separar, né? E isso pode ser feito até depois. Você pode entrevistar o aluno depois da aula e falar, olha... pensar numa questão que é mais utilitarista, mais com questão de consequência, perguntar para ele, você vê se ele é utilitarista ou não, aí pensar numa questão mais que um kantiano responderia, e aí você tira sua dúvida, né? Seria o equivalente a numa pesquisa de natureza da ciência, você tem lá um cara que fala, essa resposta aqui parece que está meio positivista. Será que é mesmo? Será que ele quis dizer nesse sentido, mais positivista? Aí você vai lá e entrevista o cara depois, com base no que ele respondeu no questionário. Aí você pega se ele realmente é positivista ou se foi só uma impressão e tal. Você elucida. É nesse sentido que é bom. E, assim, nessa ordem, né? Questionários fáceis de aplicar, de questões fechadas. Depois questionários com justificativa, que dá um pouquinho mais de trabalho para analisar, mas você analisa. E depois entrevista, que é o mais trabalhoso, que dá mais trabalho de analisar. Mas aí você vai pegando os dados cada vez mais profundos e cada vez mais interessantes. Se você tem tempo para fazer essa pesquisada toda, né? Porque quase sempre no mestrado a gente não chega em todas essas nuances e todos esses pontos. Né? Xandão, eu tive muita dificuldade com isso também. Eu pensava que um posicionamento, um aluno, tinha que ser só uma e pronto, acabou. Mas não, ele pode ter mais de uma, né? Então ele pode ter várias ao mesmo tempo. Aí, no caso, essa pergunta sua seria geral. Depois você fazer uma pergunta para funilar, né? Para você conseguir separar e realmente saber qual categoria que ele vai se enquadrar. Mas eu também tive muita dificuldade no início, porque eu não aceitava que ele poderia ter duas. Tinha que ser só uma e pronto, acabou, entendeu? O meu problema, eu acho que é nessa ideia, só que o contrário. A minha dificuldade é não olhar para uma pergunta e falar, mano, isso aqui ele pode me dar 20 respostas diferentes e cada resposta tem 5 teorias que eu posso encaixar de diferente. Mas aí que vocês têm que pensar mais naquelas coisas, tipo, baseado no que os filósofos já fizeram, né? Eles criaram dileminhas, tipo o dilema da alavanca do trem, lá e tal, essas coisas assim.
que ajuda a gente a diferenciar. E aí, quando eu e o Felipe a gente estava querendo diferenciar kantiano de utilitarista, quase sempre a gente pensou nisso, né? Pensou lá no dilema do prisioneiro, que a gente tirou do livro do Reixos e Reixos, que era um dilema que já estava pronto para ética, para filosofia, e a gente só trocou lá o prisioneiro por questões da história da física nuclear. Então a gente adaptou uma coisa que já existia para separar as questões éticas para o nosso caso, né? Você pode fazer a mesma coisa, pega lá um dos exemplos dos filósofos que serve para diferenciar as categorias e transforma em alguma coisa envolvendo casa. Né? Perfeito. Aí vem uma outra dúvida, que é o seguinte, o quanto, não deslocado, mas o quanto fora necessariamente do que a gente trabalha em sala de aula esses questionários podem ser. Por exemplo... Seu mestrado já é totalmente fora da caixinha, né? O que a gente estava falando. Acho que o professor de física vai pegar isso aí e vai falar, nossa, isso aqui não é nem física. Então, relaxa, sabe? Você já está fora da caixinha. Eu me refiro na ideia de, por exemplo, minha sequência didática está trabalhando sobre casa e ética, né? Na sala de aula, a temática toda são essas construções, a construção da casa e por aí vai. E ética. Só que aí nos questionários eu apresento, por exemplo, esse problema do trem, só que de uma forma mascarada, certo? Só que mesmo assim que não tenha muito a ver com a temática da casa. Isso é um problema ou não? Acho que é um problema. Eu acho que você tem que falar da casa, né? É só pegar a ideia do trem, né? Mas não tem nada a ver o trem com a casa, né? Tem que ser uma coisa do tipo, você tem que fazer uma escolha inspirada da alavanca do trem, em que se você fizer uma coisa, você tende mais para um lado, uma coisa você tende para o outro. É só uma inspiração. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Né? Não tentei. Então, e tem uma Tô só imaginando. Sim, mas e tem uma outra questão, né? Parte do que desses problemas filosóficos são dilemas, né? Que é a ideia de que, tipo, você tem 3 opções e nenhuma delas é boa. São 3 opções ruins, né? No da casa, talvez não... Você pode fazer uma coisa do tipo, o que você vai poluir menos o meio ambiente, né? Você quer pegar um negócio que é baseado em petróleo, um negócio que é baseado em desmatamento, ou um negócio que é baseado em outra coisa. Dar para fazer uma coisa assim. Mas você não precisa... Pode ser também uma coisa, 3 boas opções, né? Do tipo, o que é melhor? A casa de pau a pique, o container, ou outra coisa ecológica, né? Comparar 3 coisas boas. Dá para fazer as 2 abordagens. Mas aí que tá, né? Mas aí não perde um pouco da essência de ser um dilema? Mas eu acho que não... Ser um dilema não é o mais importante. Acho que o mais importante é ser uma questão que te permita detectar as posturas éticas dos alunos. Eu acho mais que do que ser um dilema. Faz o seu dilema, já que você não quer chamar de dilema, para resolver o seu problema. Para pegar as suas categorias. O que você quer tirar? Quais são os dados que você vai tirar? Entendeu? Usa a seu favor. Se vai ser dilema, se não vai, se alguém vai, entendeu? Reclamar depois no futuro quando for utilizar, serviu para você. Eu não sei, eu pensaria dessa forma. Tenta resolver a sua situação. Porque, tipo assim, você ficar pensando, será que vai ser? Será que não vai? Talvez você não chame de dilema ético, já que te incomoda, você faz situação problema, algo nesse sentido. Entendi. Faz sentido. O que mais? Eu acho que o que eu tinha para perguntar, já perguntei. Eu não lembro de mais nada, não. Deixa eu ver aqui meus comentários. Eu falei aqui que uma delas era boa para diferenciar o biocentrismo das outras, que aí você pode usar meio de exemplo, né, que era, quais os seres, plantas, seres humanos, blá, 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 blá. E tentar fazer isso com as outras categorias, que é o que a gente já vem falando aqui, né, com tanto as de ética quanto as outras do eixo. Contar a história de ladainha, você já botou aqui, beleza. Todos pensarem em uma situação concreta para aparecer na questão e não depender do aluno ter iniciativa de levar em conta seres humanos. Vai na mesma linha do que eu já falei, né? De pensar nas categorias e modificar. A A2 lá que fala da casa, bairro, cidade, país. Qual que era a tua ideia com aquilo? Por que você queria ir ampliando? Porque, por exemplo, eu conversando com algumas pessoas,
Eu não conversando com outras pessoas, não. Da bagagem que eu tenho de vida, quando a gente pensa em algo pequeno, assim, próximo da gente, a gente tende a ser mais pessoal. Só que quando a gente já parte para algo mais, passa aí já da perspectiva de cidade, de estado, no caso, tipo, estado com E minúsculo, estado com E maiúsculo, né, estado e país, já existe uma tendência a ser um pouco mais, entre aspas, fiel à ciência, a aceitar que a ciência tenha melhores respostas para essas coisas. Do tipo, por que a vacina é importante? Porque a ciência falou que é. Certo? Agora, quando você pensa algo mais próximo da pessoa, ela tende a ser mais pessoal, né? Basicamente isso. Por isso que eu fui aumentando. Né? Mas você percebe que isso é uma justificativa de por que você fez isso, mas o que os alunos vão responder que vai ser útil para você nessa questão, né? Aí que eu não consigo ver muito. Ah, tá. Deixa eu pensar. Entendi o que você quis dizer. Você podia pensar essa questão mais como questão de pesquisa do que... Isso aí você está dizendo do tipo... É uma boa questão de ensino. Ela vai te servir para você colocar essa questão em sala de aula, os alunos conversarem com você sobre ela, e aí depois você precisa, no feedback, falar, gente, eu fiz essa questão por causa disso, e eu queria dizer... E você não fez isso, que eu me lembro, né? No projeto. Então você tinha que explicar por que essa questão estava aí e tal, e falar o que você queria com ela. Mas provavelmente os alunos vão te responder um monte de dados inúteis dessa questão, pelo que eu vejo, sabe? Nada que vai te permitir falar alguma coisa sobre as posturas éticas deles, ou... Eu concordo. Porque basicamente é uma questão que vai introduzir um monte de questões complexas no meio, né? Porque geralmente quando você pensa uma situação ética, é que nem físico, né? É uma vaca esférica no ar, sem atrito, sem questão de contorno, então é uma questão mais simples. Você isola o problema e fala, pensa aqui, você vai puxar a alavanca ou não vai. Isso aí está fazendo o contrário, você está metendo uma sopa de um monte de bagunça possível, porque é aquilo que eu te falei, se eu fosse responder isso aí, eu ia falar, tem diferença na minha postura da casa para o bairro, sei lá, tem que pensar um monte de coisa. Né? Quanto mais acadêmico e mais você sabe do assunto, mais difícil fica responder isso aí. Talvez para os alunos isso nem seja tão problemático, eles não vão pensar em tanta coisa quanto alguém mais erudito pense, né? Mas, enfim, eu não gostei dessa questão, não. Assim, eu acho que ela pode ficar como questão de ensino, mas eu acho que como questão de pesquisa ela é super delicada, assim, sabe? Acho que você podia substituir isso por umas questões mais pensando em cada categoria, sabe? Mais ou menos a mesma ideia. Ao invés de perguntar tudo de uma vez, também ficar muito repetitivo, eu faria mais ou menos, vou substituir isso aí por pensa uma questão que seja envolvendo o bairro e, sei lá, ética kantiana. Aí uma questão que seja sobre a cidade e ética, separe isso aí, né? Em mais casos e que vão ser mais úteis para você, para a tua pesquisa. Porque para mim você está basicamente sendo perdas de energia, assim, sabe? Os alunos gastam muito tempo respondendo, você vai gastar muito tempo corrigindo isso aí e você vai tirar meio que nada muito interessante disso, sabe? Como dado, né? Parece que falta uma justificativa teórica para estar ali, né? Porque não tem como tirar uma classificação, nada que já está dentro de algum outro estudo, alguma coisa que poderia contribuir, né? Injusto. Vou trocar ela por outra coisa. Eu acho que a ideia é interessante, né? Isso que eu falei, manter a ideia do micro para o macro e tal, mas pode ser feito juntando com os referenciais teóricos para as outras questões, né? E eu concordo com essa sua intuição aí, de que, em geral, a gente é mais... Quando está falando do local, a gente pensa mais no lado subjetivo, assim, né? Pessoal, não objetivo. E quando vai para questões mais amplas, a gente tem que ser mais objetivo e ter uma visão mais próxima do... Dá para dizer que, quando a gente está falando de questões sociais mais amplas, da sociedade como um todo, a gente tende a ser mais racionalista, assim, mais... confia na ciência, não positivista no sentido ruim, assim, né, mas de uma visão mais do Lakatos, sabe, do Feyerabend, aquela coisa de racionalismo e relativismo. Quando a gente está falando de questões mais amplas, que envolvem o dever cívico, questões sociais, políticas, tal, a gente tende a adotar mais a questão
lacatosiana, racionalista, assim, né? Que o Carl Sagan gosta, de botar a ciência melhor a vida das pessoas, tal, blá, blá. Lado bonzinho da ciência. E quando é uma pergunta assim do tipo, você prefere comer banana ou maçã, você não vai falar, isso é meu gosto, a ciência não tem nada a ver com isso, né? Quanto mais individual, mais assim, tendendo mais pro lado pós-moderno da questão, né? Tipo, tanto faz, isso aí é problema meu, dane-se o que a ciência tem a dizer. Eu que decido se isso é bom ou se é ruim, né? Eu acho que isso acontece mesmo. Entendi. E aí, para você conseguir fazer um comentário como esse, interessante, no seu mestrado, que é uma questão que é interessante, isso aí tem que estar mais bem embasado, né? Senão fica assim um achismo, né? Tipo, ó, eu pensei nisso, tive essa ideia, foi legal, e perguntei isso aqui. Aí as pessoas vão falar, e aí, o que deu de resposta? Você vai falar, deu um monte de resposta diferente, mas nada muito interessante ser relatado. E é isso que você vai ter para dizer, né? Que é imagino que seja o que você tem a dizer sobre a aplicação piloto, né? Os alunos falaram lá um monte de coisa que provavelmente você nem lembra o que eles falaram direito. Um bocado. Agora, se você conseguir, né, e estiver interessado em fazer um questionário mais como eu estou falando, assim, você vai poder falar uma coisa mais precisa depois quando você vai publicar um artigo do seu mestrado, né, do tipo, olha, quando eu estava falando sobre essa questão, eu percebi que a maior parte dos alunos, quando analisavam questões mais locais, eles tendiam a ter uma visão mais racionalista da ciência. E quando eles pensavam questões mais amplas, pensar a sociedade, global, eles tendiam a ter outra visão. Mas para você conseguir fazer uma afirmação dessa que é interessante, que merece ser publicada e tal, dá muito mais trabalho do que uma impressão no geral. É uma hipótese boa de ser testada essa. Mas o teu instrumento não permite você realmente verificar isso. Justo. O Wanderson definiu? Você vai mexer com ética também? Mais ou menos, talvez sim. Acho que vai entrar um pouco também, né? Xandão, aí dentro daquilo que o Zé comentou com você, na tarefa 1, você pede para redigir um texto argumentativo respondendo a pergunta: a ciência é capaz de definir o que é uma boa moradia? Por quê? Aí meio que você espera que os alunos respondam e como você quer que eles respondam sem trabalhar conceito, sem... O que você está pensando dessa pergunta? Essa daí é mais pela natureza da ciência, né? De achar se a ciência... Naquela ideia do tipo, o concreto é melhor do que o barro porque é um avanço tecnológico, né? Ou porque a ciência provou que o cimento, o concreto, ele é melhor porque ele é mais rígido, e quando você coloca o ferro nele, ele funciona melhor, e essa é a ideia, né? Mas você acha que o aluno vai ter essa visão assim? Não tão bem formulada quanto a que eu estou falando, mas eu acredito que se tem um pouco dessa visão de que a gente está onde está hoje porque provavelmente a ciência ou a tecnologia ou os engenheiros falaram que é melhor do que outro, né? Isso, inclusive, foi algo que apareceu algumas vezes nas falas durante as aulas. Isso aí veio um pouco da teoria, né? As pesquisas CTS mostram que tem aquela visão reducionista da ciência, de que ciência é tecnologia aplicada, que ciência boa é utilitarista, né? Que serve para alguma coisa. O mito da neutralidade científica, né? É o esperado. A maior parte dos alunos tem essa concepção mesmo. Tem uma atividade, né? Que tem uma menina que ela fala que a ciência ela não define o que é um bom lar, mas define o que é uma boa casa. Né? Na ideia de o que é uma boa parede, o que é um bom piso, e por aí vai, mas não dá para falar o que é um bom lar. Então é isso, né? Na hora que ela fala que a ciência consegue definir o que é uma boa casa, na parte técnica, na parte de construção, é essa visão. De que sim, a ciência fala que pode afirmar que o concreto é melhor do que o barro com areia e água, por exemplo, né? De que o tijolo de bloco é um tijolo melhor do que o tijolo de barro. Que o porcelanato é melhor do que o cimento queimado. E por aí vai. Principalmente quando a gente começa a misturar a ideia de ecologia também. A ideia do tipo, a telha branca ela é melhor porque a ciência fala que é melhor. Tem um bocado disso também. Isso apareceu
eu não sei se apareceu em texto, mas eu tenho uns 90% de certeza que apareceu algo, não necessariamente do telhado, mas nessa ideia de que a ciência afirmou que essa parte da ecologia é melhor, porque, ou melhor dizendo, não, ser ecológico nessa parte é melhor porque a ciência falou que é. Se eu não me engano, foi na parte de conforto térmico. Mas você vai intervir com calouros, né? Isso. Acredito que deva aparecer assim. Que é calor, né? Na verdade, cara, a Mariane falou que nas turmas finais do curso de biologia que ela trabalha, não lembro lá, mas do curso que ela estava trabalhando, a galera continuava tendo essa visão. Química. Não, as pesquisas todas mostram isso. Que se você fizer teste lá de natureza da ciência, você teste com professores formados, com muito tempo de carreira, vai dar essa visão. Se você fizer com professores universitários, vai dar essa visão. Se você fizer com aluno do ensino médio, vai dar essa visão. Essa visão é a visão dominante. Tirando quem estuda isso mesmo, né, faz pesquisa em história e filosofia da ciência, a visão dominante é a visão reducionista, a visão empírico-indutivista, as coisas aí. O Zé falou que a visão entre alunos da terceira série, terceira série, ou terceiro ano agora, né, do fundamental, sobre algumas questões da matemática, é muito parecida com alunos que estão graduando em matemática. Então... E, Xandão, você acha que você vai conseguir abordar, assim, é mais curiosidade mesmo, todos aqueles eixos lá que o Ney coloca, englobando animais, todos seres vivos, biocentrismo, acho que chama? Então, eu não sei se o biocentrismo a gente vai conseguir, porque acho que eu mesmo preciso de um bocado de maturidade para encarar, por exemplo, um rio, né, uma montanha, como algo que tem que ser levado em consideração. Né? Eu cavei buraco na minha casa. Teoricamente eu não devia se eu fosse biocentrista, porque eu tenho que respeitar o solo como ele é. Entendo. Entendeu? Uhum. Porque o negócio ele vai se expandindo tanto que é tudo e todos. Tanto que tem um exemplo que para mim marcou muito, que ele fala, né, que agora eu sou péssimo com os nomes, tá? Mas tem uma dessas categorias que ele fala que se você tem uma casa, né, e a sua casa ela tem alguma coisa de madeira e a madeira pegou cupim, você não pode tirar o cupim dali. Você tem que deixar o cupim fazer o que ele tem que fazer. Senão eu acho que você vira seletivo, né? Todos podem, menos o cupim. Eu acho que é por aí. Entendeu? Porque essa é a ideia. Você vai cada vez ampliando mais ao ponto de que você não pode, de forma alguma, atrapalhar o segmento natural da natureza. Não é o segmento natural, é o funcionamento natural da natureza. Eu não sei se tem algum filósofo, posso estar pensando alto também, mas eu não sei, essa ideia do biocentrismo em geral, para mim também incomoda, não pelo ser humano ser dominante, né, o ser dominante em relação às outras coisas, mas, por exemplo, esse exemplo do cupim, mas você vai deixar o cupim em sua casa cair? Sabe? Não sei, é algo ainda que eu tenho resistência também na hora que eu vejo. E acaba que na minha pesquisa apareceu um pouco disso, mas eu não posso afirmar, né? Então eu só falo que são só traços. E quando, por exemplo, tem o lançamento da bomba, e aí eles falam de afetar o clima, de afetar os rios, de afetar o solo, de afetar não sei, uma porrada de coisas. Então eu dou esse pitaco do biocentrismo. Aí veio isso de curiosidade aqui agora com você, ver se você pensou em algo nesse sentido, ou se você vai conseguir, sei lá, abranger essa parte do biocentrismo, que para mim também é muito, não sei, é muito difícil de pensar. Eu tenho uma visão muito bem definida dos limites dessas coisas, né? Tanto que no final da atividade, eu não lembro se é atividade 3 ou atividade 4, mas eu tento, na melhor das minhas habilidades, deixar claro que é o seguinte: olha, o ideal é que você faça tudo o que você consegue. Né? Como assim?
Você consegue, ao invés de usar uma telha pintada, ao invés de uma telha de barro normal, usar uma telha pintada de branco? Consegue? Faz. Né? Beleza. A gente viu que tijolo ecológico é melhor do que bloco. Só que, se você for construir com tijolo ecológico, vai dobrar o preço da sua parede. E para isso você vai ter que tirar, por exemplo, sua caixa d'água, ao invés de ser uma caixa d'água de 1.000 litros para uma família de 8 pessoas, vai ser uma caixa d'água de 150 litros para a mesma família, não abre mão da caixa d'água. Existem prioridades, e quem define essa prioridade é você. O que eu acho que o estudante não pode é não saber que existem outras possibilidades e que seria interessante, na medida do possível, ele considerar outras pessoas também. Certo? Eu tenho essa visão muito clara para mim. E eu tento depois falar um pouco sobre isso. Que é isso, a gente tem que fazer o que dá. Certo? Mais do que o que dá, principalmente se for gerar... se for... Porque não é nenhuma questão utilitarista. Não é que vai ser mais útil. É porque, às vezes, vai ser algo que vai criar tanto problema, mas tanto problema, que não vira nenhuma questão de ser melhor do que o outro. É uma questão que é só um problema que vai ser. Não vai ter nem um pouco de benefício, entende? É nessa ideia. Porque é isso, pô. Imagina. Assim, eu não li assim, a fundo mesmo como que vai ser as atividades. Mas eu fiquei por dentro das questões dos questionários e tal. Uhum. E você pensou em alguma coisa, sei lá, você tem um limite de dinheiro aqui, sei lá, tipo o início do Cosmo. Você tem uma quantidade de dinheiro aqui para você fazer a sua casa e justificar o porquê dessas escolhas? Porque você falando aqui, me veio essa ideia na cabeça, entendeu? Me veio essa ideia, só que eu não acho que ela é muito boa. Porque é o seguinte, se eu faço toda essa construção de que você tem que pensar no outro, certo? E por aí vai, e chega no final, eu coloco algo que vai de cara e muito forte contra o que eu falei, para mim meio que perde um pouco da parte educacional do rolê. Porque no final eu deixo claro que o importante é você fazer o que dá para você fazer, mas eu dou um enfoque na questão de que ele tem que sim pensar no próximo. Só que algumas das escolhas, quando você pensa no próximo, elas não são fazíveis, elas não são viáveis. Esse é o ponto. Porque tem algumas questões que é mais fácil. Por exemplo, a diferença no preço de uma telha de cerâmica de barro normal por uma telha pintada de branco, hoje em dia eu não sei porque faz tempo que eu não vejo, mas na época que eu estava construindo, era de tipo 30 centavos por telha. Isso não é muita coisa. Mas você problematiza isso? Que um vai ser mais caro que o outro? Como assim? Tipo assim, você vai falar para o aluno que se ele escolher, sei lá, a branca, ela vai ser mais cara. Você dá essa informação para ele? Você espera que ele saiba? Né? Não, isso ele pode ir atrás, né? Mas você acha que vai sair bonitinho? Eu não sei, é uma pergunta, assim, é uma dúvida minha também. Eu tenho medo de ficar muito amplo. E, tipo assim, você quer pesquisar uma coisa e acaba que o trem desanda completamente. Assim, essas perguntas são respondidas na hora que você aplica. Eu entendo isso, mas não sei, sabe? Porque se pensar nessa questão do dinheiro, por exemplo, que você até falou agora, cada aluno poderia criar uma casa diferente, né? Um ia usar, sei lá, o telhado de vidro, o outro ia usar o telhado de telha de amianto, outro telhado da telha branca. E aí o porquê disso? Mas aí você fala para colocar a questão do dinheiro no rolê. Você limita e ele constrói. Não sei, isso aqui é uma ideia que me vem na cabeça agora, sabe? A primeira vez que eu fiz, eu botei essa coisa de dinheiro. E não é uma ideia que eu diria, eu sou contra, mas a primeira vez que eu coloquei, deu bem errado. Porque eu coloquei meio que pensando como se fosse um jogo, né?
um jogo didático, tipo banco imobiliário, você tem tanto dinheiro, você pode fazer a casa e tal. E aí isso desfocou bastante das questões educacionais, então principalmente foi esse problema, mas também gerou uma questão de que teve uma aluna em especial que mandou muito mal, muito mal. Ela gastou muita energia, muito tempo no projeto, e ela ficou pensando mais nessa parte quantitativa, quanto que vai custar uma caixa de prego, essa coisa assim, sabe? E gastou muita energia para fazer a coisa e aprendeu quase nada, achou o projeto muito chato, sabe? E fez um monte de crítica ao projeto depois, falou que era muito chato, mas isso aí era mais uma questão pessoal, né? Minha com ela, tal, da gente discutir como foi o projeto, ela não conversou ao longo do processo, que só vir com o negócio pronto e reclamou que estava ruim. Então essa experiência foi bem marcada por essa coisa negativa aí, né? Mas essa coisa de colocar a questão financeira tem algumas vantagens, aí, de ser um pouquinho mais lúdico e tal, mas tem um potencial, mais ou menos que nem a tabela que o Xandão fez com os alunos. Mas dessa vez dá uma impressão que desfoca, assim, bota muita energia numa coisa que não é o nosso ponto central, assim. Sabe? Mas será que só uma atividade, acho que não precisa ser central, entendeu? Uma atividade, sei lá, de construção, atividade final de construir a casa, e aí você dá lá, sei lá, o menu, sei lá, você dá só umas 5 possibilidades de telha, umas 5, sei lá, de ferragem, não sei, então, entendeu? E uma quantidade limite. Só que aí qual que é a questão? Na hora que, pelo menos ao meu ver, né, na hora que eu coloco o dinheiro, eles vão sempre atrás do custo-benefício. Custo-benefício é uma questão estritamente utilitarista, né? Não, mas eles vão custo-benefício para um lado, mas vai sobrar para o outro, não? Mas em todos os meus projetos a gente definia junto no começo. Eu colocava a questão, o que é uma casa boa? Como que a gente vai saber, né? Não tem como saber, então a gente vai ter que decidir junto. Aí a gente começava a conversar, e aí saía dos alunos que custo-benefício era um valor que eles tinham. Então sempre, todas as nossas casas sempre tinham como relação custo-benefício como um valor importante, né? Em geral, o que saía era bom conforto térmico acústico, boa relação de custo-benefício, questão de respeito ao meio ambiente, quando a matéria é produzida e tal, esses valores aí sempre emergem. Então. Aí não acho que seja um problema, acho que seja um resultado, né? Isso é um dos valores que as pessoas têm quando elas lidam com casas, né? Sim. Tá, mas tudo bem, mas eu continuo achando por que eu deveria, em algum momento, colocar essa questão do financeiro. Porque daí, qual que é a ideia de colocar essa questão financeira? Eu ainda não entendi. Qual que é o propósito que serve? Tirar alguma categoria ética. Porque depois que cada um vai fazer uma casa, concorda comigo? De acordo com as escolhas, e aí se vai sobrar dinheiro, se não vai, aí vai depender das escolhas dele. E aí, por que você escolheu essa casa? Por que é desse jeito? Aí ele vai justificar, porque por conta do custo-benefício, e sei lá, porque eu prezo... Não, mas isso aí ele já fez, né? Ele já aplicou e ele já tirou algumas teorias éticas sem o dinheiro. Eu acho que o dinheiro não bota uma vantagem. Não, eu acho que ele não bota uma vantagem em relação às teorias éticas, não. Pelo contrário, é mais ou menos que nem aquela questão que o Xandão botou lá de ir do micro para o macro. Ele gera mais bagunça, né? E aí você não sabe se o cara tá botando a justificativa dele porque ele é mão de vaca ou porque ele é utilitarista ou porque ele é kantiano, né? Sim, eu não tenho nenhum argumento contra colocar o dinheiro, mas eu não acho que colocar o dinheiro vai ajudar a diferenciar as posturas éticas. Eu coloquei o dinheiro porque era uma questão lúdica mesmo. Né? Os alunos ficavam mais animados se fosse um jogo que lembrasse banco imobiliário, mas aí essa questão lúdica mais atrapalhou do que ajudou. Por isso que eu parei de colocar. Eu acho que não precisa ser tão assim, um jogo, tipo banco imobiliário. Uma atividade final, entendeu? Para fechar a sequência ou algo do tipo, não sei. Para tentar consolidar alguma coisa, ou uma questão, uma atividade de verificação, entendeu? Saber que se você falou alguma coisa ali, se eles conseguiram captar alguma coisa e reproduzir. Eu acho que quase todas as propostas tirando o fato de que não tem dinheiro, né, seu atividade de verificação, você já pensou nisso, né, Xandão? Tem lá umas questões no final que era meio... A proposta eles têm que construir uma planta, eles só não têm que explicar quanto custa. Eu acho que realmente essa coisa do incentivar que eles fiquem pesquisando o valor das coisas, que foi o que aconteceu nos meus projetos anteriores, foi bem improdutivo, sabe? Eles ficaram focando em questões mais do mundo real, quanto que está o preço, de sei lá o quê. E acho que naturalmente a nossa sociedade já é muito monetária, né? Eles já pensam nisso.
a gente não precisa encorajar eles para fazer eles irem atrás do preço atual, da inflação, tal, sei lá o quê. Todo mundo já tem isso na cabeça quando vai construir uma casa, né? Você não quer uma casa sem noção, uma casa muito cara, né? Então acho que realmente não faz muita falta não ter. Eu parei de fazer isso e acho que eu sugeriria não voltar mesmo. Mas enfim, fica aí. Sugestão é boa. Eu não sei, é algo que para vocês discutirem depois, sabe? É que veio na cabeça aqui agora, talvez poderia ajudar. Show. O que mais? Eu acho que é isso, né, na real. A gente discutiu tudo que tinha para discutir, eu acho. Dos comentários você fez, né, McDonald's? Os que precisava de anotação ali, que já estava anotado. Acho que eu sim. fiz os meus, tem anotado lá embaixo também. Alguns que eu... Acho que é isso aí. E aí, quem que vai ser o próximo depois do Xandão? Era o Gabriel. Era o Gabriel. Era o Gabriel? E quem é o próximo depois do Gabriel, então? Entre vocês dois. Tanto faz. Mas aí já é ano que vem, né? Já é ano que vem. Uhum. Você quer ir, Ivan? Você quer que eu vá? Acho que eu lembro que tinha ficado eu, não tinha. Pode ser. E aí, eu tenho uma discussão mais importante pra fazer antes. Não. E aí, o que você tá pensando em mandar pra gente, Anderson, no teu projeto? Era o projeto, né? Mas eu já apresento essa semana. Eu tenho que finalizar ele hoje, eu passo pra você depois. Legal. Aproveite e manda o pessoal também. Quem tiver com tempo já dá um palpite aí antes da sua apresentação, mesmo que não tenha reunião para isso. Belezinha. Apresentação do grupo, né? Não, a apresentação é da disciplina. Ah, tá. De projeto? Projeto orientado? Isso. Então, beleza. Se ninguém tem mais nada a dizer, é isso aí. Abração, pessoal. Até mais. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.